seguindo essa história do indivíduo, né? Eu acho que dá para fazer uma boa ligação com a palestra que a gente viu, quando a gente começa a fazer essas perguntas mais amplas, que às vezes parecem muito, como é que fala, muito genéricas, né? Gerais, mas são importantes, né? Então, por exemplo, Nelson Tomasi, ele é um professor, ele coloca essa pergunta, né? Eu coloco aqui para a gente começar. O que vem primeiro, indivíduo ou sociedade? Né? O que a gente pode dizer sobre isso? Né? É uma pergunta de difícil resposta, né? E provavelmente, conforme a situação, conforme o contexto, a resposta pode mudar, né? Então, você está vendo uma apresentação, uma palestra sobre uma empresa grande, né? Ali, eu acho que dá uma ênfase grande na questão da equipe. São equipes complexas, com pessoas trabalhando em diferentes áreas e interagindo, né? Então, ali, a gente vê bem a importância da sociedade. Mesmo as produções, né? Quando você trabalha na área de comunicação, como que a sociedade é o foco, né? Muito bem. Mas em algumas outras situações, provavelmente, vocês vão se ver diante de um momento ali que não, peraí, aqui o indivíduo é mais importante, né? E é isso mesmo, né? A gente vai ter que ir avaliando a cada momento, né? Fazendo esse questionamento é contínuo, né? E a gente saber discernir os momentos é uma coisa importante. Mas o que eu queria colocar é que a importância do conceito de indivíduo é recente, né? Não existia muito essa preocupação, assim, de o indivíduo ser muito importante, a individualidade, né? Isso não era uma coisa muito evidente, assim, não tinha muito essa ênfase, né? E isso começou a mudar com o passar do tempo, dos séculos, né? Por exemplo, uma coisa que começou a se dizer, o homem é criado à imagem e semelhança de Deus. Quando a gente já está falando lá da Renascença, né? Aí começa a dar uma certa valorização do indivíduo. Quer dizer, pô, se a gente é criado à imagem e semelhança, eu estou fazendo esse exercício, né, de passear pelos pensamentos aí. Então, significa que a gente tem importância, né, que o indivíduo tem importância. Não preciso só viver para produzir lá o sapato para a cooperativa, também tenho que me valorizar enquanto indivíduo, né? Agora, isso teve um grande fortalecimento nos séculos XVIII, né? E aí expandindo para o século XIX, quando tem a Revolução Industrial, né? E é um paradoxo, né? O que eu estou falando parece assim, gozado, mas a Revolução Industrial é uma coisa que une toda a sociedade. É mais ou menos. Tem esse aspecto comunitário, esse aspecto grande, né? De grande público, muita gente, mas ao mesmo tempo começa a surgir aquela noção capitalista do eu tenho isso, eu sou dono de, eu tenho a propriedade de. Então, começa a ter uma certa noção ligada ao capitalismo do indivíduo, só que muito associada à questão de ser proprietário. E isso é uma coisa que eu acho que ainda hoje está muito em voga, né? Quer dizer, quando você... Tem o mercantilismo, né? O capitalismo, o mercantilismo, o Não, consumismo começa... tem isso, mas olha só, Paulo, também quando você... veja um exemplo. Ocorreu algum tempo atrás, eu não sei se vocês acompanharam isso, de vez em quando acontece alguma coisa dessa que dá no jornal, vai aquele monte, o pessoal combina um rolezinho no shopping, sabe aquele negócio? Junta 20 pessoas às vezes, sei lá, pessoal de uma escola pública, sei lá, combina e tá afim de dar uma volta. E muitas vezes a moçada, não tem dinheiro, esses caras vão para fazer bagunça mesmo, para passear, fazer um social, né? Beleza. E já aconteceu aqui em São José, eu me lembro disso, de um shopping na cidade, de colocar o segurança para pressionar os meninos. Se vocês não vão consumir nada, pode sair, né? Tentando meio que pressionar. Então, é esse que eu coloco isso como problema, né? À medida que o cara... Se você tem alguma coisa, né? Ou se você tem... Por exemplo, se você não tem carro, por que você está aqui no estacionamento? Sabe essas coisas?
Então, se você tem a propriedade, você tem direito de ser considerado um indivíduo. Isso é uma coisa que é complicada, né? Porque a gente não pode... Isso seria lindo se todo mundo tivesse, né? Tivesse as posses das coisas, né? O que a gente sabe que está muito longe da realidade, né? Então, eu coloco isso para a gente pensar, né? E a mesma coisa no shopping, nesses rolês, né? Assim, o cara pode ir... Eu, por exemplo, eu posso ir no shopping, eu não tenho, tô assim, de bermuda, de camiseta e beleza. Só que eu tô com a minha carteira, eu tô com uma grana lá. Eu vou comprar uma coisa, almoçar, sei lá, comprar um tênis e tal. Aí, beleza. Aí o cara, não, tudo bem, né? Você está garantido o seu direito de ir e vir. Enquanto que, às vezes, fica aquela... Não, mas esses meninos ficam só passando para lá e para cá, estão fazendo... né? Estão atrapalhando. Atrapalhando o quê? Né? Então, assim, tem sempre... E isso a gente vê ao longo da história, né? Então, na Renascença, o homem é criado à imagem e semelhança de Deus. Mas será que todo homem? Teoricamente, sim. Mas tinha os oprimidos, né? A nobreza, com certeza, né? Aí, no século XVIII, XIX, isso, né? O proprietário, beleza. Você conhece o nome dele no jornal. Quer ver? Vou contar um negócio para vocês. O Titanic. Sabe aquela história do Titanic, o naufrágio, né? Era o quê? Mais de 1.200 pessoas, né? Você sabe que não tem o nome de todo mundo ali. A gente sabe, as pesquisas, as pessoas Acho sabem o que nome de... mil e poucas pessoas. Não, acho que era mais de 3.000 pessoas, não era? Eram Será? mil e poucos botes salva-vidas, mas Não mais de lembro, três não sei. mil Pode ser, pode ser. Eu não pessoas. sei que era um número grande, com certeza mais de 1.000 pessoas. Era. E assim, o que acontece é que no registro, nessas viagens grandes, né, não só o Titanic, é um exemplo extremo, mas outros casos, né, diferente do que a gente tem hoje num avião, por exemplo. Você vai comprar passagem, tem lá 250 lugares e todo mundo tem lá o nome, sobrenome, endereço, tem todas as informações, né? Mas nessas viagens, né, mesmo os transatlânticos, viagem, né, grande, navio grande, a primeira classe você sabia bem quem era, tinha os registros todos. A partir de um certo nível dali para baixo, assim, vai entrando, sabe a arquibancada? É que nem, né? Hoje no estádio de futebol a gente já avançou nisso porque tem essa identificação de todo mundo, né? Mas quando eu era moleque que eu ia para o estádio, tinha lá o pessoal do camarote, beleza? Quando chega na arquibancada, é assim, vai entrando, vai entrando, vai entrando, ninguém quer saber quem você é. Você não é um indivíduo exatamente, você é mais um que vai entrando, né? Então, tem sempre essa dicotomia aí, né? O indivíduo ao longo da história, beleza. Mas quando a gente chega no século XX, aí começa a ter a noção de direitos, né? A noção mais dos direitos individuais, direitos humanos, isso começa a aparecer com mais força. E aí você pode dar uma ênfase, né, para essa defesa das liberdades individuais. Começa a se falar Teve isso, não. a Declaração dos Direitos Humanos e do Cidadão lá na Revolução Francesa, eu acho, 1789, eu acho. Ali no século Sim, sim. XVIII para o XIX, eu acho. 18 para 19, tem a parte da Revolução Francesa que é muito importante nisso. Porém, se você se lembrar, depois, quando a gente entra no século XIX, é uma situação muito louca a história da França, porque logo em seguida Volta dessa o valorização... imperialismo de Napoleão. Então, você está É. entendendo? Então, quer dizer, indivíduo, fala o nome do indivíduo no século XIX. O primeiro que todo mundo pensa é o Napoleão, né? Esse de fato, né? Então, Tiveram três lá por cima, né? então, então você vê que tem essa, sim, havia defesa. E aí, mas no século XX começa a se universalizar isso, né? A noção dos direitos humanos, da liberdade individual, isso vai para a justiça e começa a ser mais falado e com isso ter mais defesas, né? Aí a gente põe essas perguntas, né? Essas liberdades, né? Liberdades individuais, existem de fato? Em que situações que a gente pode dizer, não, está garantida a liberdade? Vamos lá, vamos pensar algumas aqui. Eleição? Você tem Por isso que liberdade de votar? o sufrágio universal sempre foi uma questão bem calorosa principalmente o sufrágio universal feminino, né? Então, No, então, né? Uma disputa bem quando grande, né? começou, tinha aquela história do cara tinha que ser alfabetizado, poucas pessoas eram alfabetizadas, então já era excludente. Depois
quando vai alargando, mas mulher não pode. Então, são várias lutas para tentar fazer. E digo mais, hoje, que a gente está num estágio muito mais avançado nesse aspecto, também dá para questionar, porque, assim, eleição, mas você vota no candidato, num daquele da lista, né? Alguém te dá uma lista eletrônica, que seja, e você digita um número, tem que ser daquele time ali, né? Então, tá, é uma liberdade, mas assim, só para a gente ter sempre em mente que não é uma coisa assim, eu escolho quem quero. Principalmente segundo turno, né? Quando a gente pensa em eleição, às vezes você fala por exclusão, né? Você fala, não, esse aqui é menos mal, né, tal. Então, são liberdades, né, ao mesmo tempo em que existem restrições. Escolha de roupa. Todo mundo aqui se sente totalmente livre para escolher a roupa. Você vai fazer uma entrevista na Ericsson. E aí? Você vai do jeito que você quiser? Você tem os padrões sociais, né? Padrões sociais. Então, assim, ninguém te proibiu, entendeu? Provavelmente, se você tiver que nem eu tô agora, de camiseta e chinelo e tal, talvez até você consiga entrar. Eu não estou dizendo isso. Mas, será que é o caso, né? Você vai ficar pensando, né? Porque tem essa, vamos dizer... A gente vai falar depois disso Você não sobre vai fato. usar o kilt aqui no Brasil, né? Que senão você vai... Opa. Isso, exato, Então, o escocês chega aqui, vai ouvir um monte de gracinha e tal. Vai. Né? E, bom, estudo. Liberdade de estudar, eu acho que, ou sim ou não, enfim, tem que garantir as condições para, né? Emprego. Tá, você pode escolher, mas você também vive principalmente atualmente, a gente está vivendo uma situação de crise, né? Então você pode escolher, mas você também tem que ser escolhido, né? Então, não é uma coisa assim, resolvi fazer algo e estou garantido. Não existe isso do garantido, né? E, aliás, é por isso que eu falo, gente, tem que fazer aquilo com que você se identifica, né? Você vai, não se preocupa tanto. Por exemplo, alguém perguntou lá na palestra hoje sobre o mercado, né? Mais ou menos tem a ver com isso, né? Mas o que acontece é que em 4 anos, gente, 4 anos é muito. Você viu que a Milena falando? 4 anos, as revoluções tecnológicas acontecem, a gente não... Então, assim, pensar além do mercado do hoje, né? Não dá para a gente prever. É mais ou menos que nem previsão do tempo, né? Você tem uma noção se vai chover, mas se perguntar daqui a uma semana, você já não tem a menor ideia, né? Então, a gente tem que fazer aquilo que faz sentido, né? Beleza. E na questão do emprego ainda, porque nós estamos aqui falando do indivíduo, mas vocês já sabem que o indivíduo está fortemente relacionado com a sociedade, né? Não dá para a gente soltar, não, o cara fica sozinho, não fica, né? Então a gente cai naquela situação. No Brasil hoje, muitos trabalhadores são pressionados a abrir cadastro como MEI, não é isso? Acho que alguns de vocês provavelmente, talvez até tenham um cadastro de MEI, um CNPJ. Eu, por exemplo, vou dizer para vocês que eu tenho. Eu sou dois, eu sou uma pessoa física e tenho uma pessoa jurídica, né? Que sou eu mesmo também, né? Mas está ali o MEI. Por quê? Porque está crescendo muito essa forma de contratação no sentido de prestação de serviço, né? Prestador de serviço. Então, não é um vínculo que você tem eterno, um vínculo fixo, permanente, longo com uma empresa propriamente. Muitas vezes você tem esse contrato por prestação de serviço, né? Tem empresas que contratam com prazo determinado e aí você vai como MEI, né? E assim, se a gente pensa as grandes, né? Se a gente pensa, sei lá, uma Embraer da vida, eu vou chutar aqui, mas para cada funcionário que eles têm lá, deve ter uns 15 que estão fora, mas que são prestadores de serviço. Então o cara tem lá o negócio dele, ele faz uma peça e ele vende, às vezes a produção inteira está comprometida, está casado lá com a Embraer, mas ele não é funcionário da Embraer, você entende? É uma relação que existe hoje, é comum isso, né? Então tem esse vínculo, né? Bom, para os São os empregadores... componentes, né? Os aviões, por exemplo. Nossa, vários. Várias coisas. Eu acho que... Eu estava lendo outro dia, tem cerca de 60 empresas que alimentam
uma produção de um avião na Embraer? Empresas, às vezes, pequenas, não é? Né? Gente daqui mesmo. Vocês têm chance de futuramente, em breve, sei lá, trabalhar numa dessas empresas. Tem gente que fez isso, que está aqui em São José e tal, e ficou é um setor específico. Então, sei lá, o trem de pouso, né? Então, você vai naquele campo específico e necessariamente você vai prestar serviço, mas não obrigatoriamente funcionário contratado da Embraer. Até porque, se você pensar no volume, na quantidade de pessoas, né, seria muito difícil, né? Seria uma coisa assim, a gente fala muito dessa coisa do custo trabalhista, é realmente, se a gente pensar por esse lado, é natural que existam essas empresas que a gente pode chamar de empresas satélites, pequenas, né, empresas menores, que estão em volta trabalhando para aquela maior zona, né? E aí, no limite, você tem o caso do microempreendedor individual. Então, esse cara, ele está no limbo, ele é indivíduo, mas, ao mesmo tempo, ele é empresa, né? Muito bem. Para os empregadores, você tem vantagens nisso, né? Porque se cada um for o seu próprio chefe, que é isso que se fala, né? Às vezes, até na televisão você vê propaganda. Seja o seu próprio chefe, rola umas coisas assim. Então, para a empresa grande, né, que contrata você como prestador, você não tem benefícios sociais a pagar. O cara não precisa pagar alguns direitos, algumas, né? Isso, por exemplo, eu estava vendo também estatais, empresas estatais, governo do estado, por exemplo, escola estadual. Tem toda uma estrutura, tem uma verba, mas boa parte dos serviços ali são terceirizados, né? Então não tem, já acabou há muito tempo, não tem assim a faxineira da escola, não tem, né? O cara vai tratar, vai resolver. Outro dia teve uma questão de um encanamento, um problema de uma escola aqui perto, choveu pra caramba e estava tudo entupido. Foi um mau rolo. Tem que chamar o terceirizado, eles não têm uma equipe específica, entende? E aí usa esse sistema, né? É uma coisa que tem sido bastante comum. Muito bem. Vamos seguindo aqui. Aqui é uma brincadeira, uma provocação, né? Que eu coloquei, que é o seguinte: cada época tem seus ideais, né? Aí o Paulo falou da Revolução Francesa, né? Aqui, ó. No final do século XVIII, liberdade, igualdade e fraternidade, não é isso? Pelo menos no papel era isso, né? Cortaram cabeça pra caramba, mas estava dizendo, e liberdade, igualdade... Cabeças vão rolar. Cabeças vão rolar. Liberdade, igualdade e fraternidade. E no século XXI, né, quer dizer, a gente hoje, né, conectividade, que é a liberdade para você, se você puder se conectar, você está livre. Empreendedorismo, né, você é mais você pode ser o dono da sua própria empresa. Tá? Individualidade. Eu destaquei esse último ponto porque eu acho que é o maior choque, a maior tensão que existe aí nessa evolução histórica, né? A fraternidade pensada como ideal, não estou dizendo que fosse tudo lindo, a gente sabe que não, né? Mas como meta, né? E hoje existe essa coisa muito forte da individualidade, né? Porém, se a gente pensa numa palestra dessa, a gente vê a importância do coletivo, né? O cara sozinho não resolve, ele tem que estar num time, tem que estar integrado, como diz a moça, a Milena, tem que ter a comunicação, porque você vai o tempo todo trabalhar em coletividade, né? Beleza. Então, essa aqui era a primeira parte que eu queria apresentar para vocês. O problema é o nosso horário aqui, que hoje a gente ficou meio restrito. Por isso que nossos pais sempre falam... Ah, sim! Eu estou lendo aqui, William, né? Sai com documento. A minha mãe tinha um lema que era assim: chave, dinheiro e documento, né? Eu não sei se a família de vocês também tem são as normas, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Chave, dinheiro e documento. É para você provar quem você é, né? Tal. Chave para poder entrar em casa. Pois é, sabedoria dos mais velhos, né? A gente tem essa coisa. Mas então, assim, a gente está, mais uma vez, quando a gente olha, nós somos indivíduos, nós temos os nossos direitos reconhecidos, né? Não vou dizer garantido, porque
seria otimismo demais, mas a gente tem direito de fazer essas demandas, né? Pô, peraí, eu estou sendo prejudicado, você vai lá, reclama, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que está imerso no coletivo, né? Muito bem. Comentários, por enquanto? A gente tem 12 minutos aqui. Eu estou sinceramente em dúvida se a gente começa. Eu acho que eu vou talvez começar o meu segundo texto, porque daí é um texto que vai dar só para a gente dar um gostinho. Eu posso colocar aqui, mas ele é mais complicadinho um pouco para falar rápido, mas beleza. Vou fechar esse primeiro e vou. Deixa eu abrir aqui. Quando a gente começa, e aí eu vou falar de um outro ponto de vista, e aos poucos a gente vai dando os nossos passos, a gente vai saindo do indivíduo para o coletivo, mas vamos lá, tem que ser aos poucos. Então eu vou para o humanismo. Estou abrindo aqui. Vocês estão quietinhos. Mas vocês gostaram da palestra? Foi legal? Foi legal, né? Sim. Eu de verdade, assim, quando eu estava na graduação, eu não tive muitas oportunidades, assim, eu não tinha muito esse costume, né? Eu acho tão legal isso de chamar os ex-alunos, principalmente, né? E vai mostrando um pouco para a gente como é que é a coisa mais para frente, né? Eu acho que é extremamente motivador. Com 22 anos, ter 8 anos de... Cara, sensacional. E o mais incrível. Foi bem instruída, né? Cara, e ela falou direitinho, assim, e você percebe que ela está integrada, né? É legal isso. Técnico, né? Bem bacana. É. E eu estou pensando aqui, que coisa, né? Eu fui professor da professora dessa moça, né? Porque a Priscila, que deu aula para ela, né? Que é a coordenadora do ciclo básico e tal, a Priscila foi minha aluna. Então você vai vendo. Isso foi legal, né? Eu quase cutuquei a Priscila na palestra. Falei, poxa, a gente. Como é legal isso, né? Os ciclos, né? E aí amanhã ou depois são vocês que vão estar fazendo talvez um estágio, a Milena vai ensinar, vai dar uns toques, vai por aqui, isso aqui, cuidado, conversa com aquele cara ali. E ela, né? Então é assim que é muito legal isso, né? Bom, eu vou começar, só dar uma palhinha aqui desse texto, e aí semana que vem a gente continua. Se vocês quiserem, eu posso também compartilhar esse texto completo, são 2 páginas e meia. Eu posso já colocar na página de vocês. Então, mas vamos começar aqui. Primeiro são as perguntas. Eu sempre gosto de começar a conversa com perguntas, né? Então, assim, como é que a personalidade humana se estrutura? Perguntas difíceis, né? Quais as nossas principais motivações e necessidades? Difícil também, né? Dá para ter uma ideia. O que nos faz vencer os impulsos e resistir às intempéries? O que será que faz a gente vencer o impulso, né? Tipo, você quer sair correndo, mas fala, não vou, né? Vou ficar porque vai valer a pena, tal. E aí, qual é o recurso que a gente tem que faz isso? Não vale dizer que é porque você está acorrentado, não vou acreditar. Tem alguma outra... Porque a mãe falou que vai chover, aí você fica em casa. A mãe falou que vai chover, você fica em casa. Mas você pode... mas aí tem uma liberdade relativa. Você tem provavelmente você tem alguma margem de escolha, né? Quando a mãe fala isso. Ou não, às vezes não tem, né? Quando você é pequeno, a mãe fala, senta aí e faz a lição, né? Aí não tem, aí fica mais limitado. Mas o que acontece? Acho que são as aspirações Acho que são as aspirações que você tem junto com a sua personalidade. Talvez. Então legal. Você está fazendo uma correlação, eu vou falar daqui a pouco que a Milena comentou aqui. Você está fazendo uma correlação, Paulo, entre a segunda e a terceira questão. As principais motivações e necessidades, né? Se você tiver isso firme, estabelecido, isso pode te ajudar a vencer, né? Essas intempéries. Legal, muito bem colocado, né? E a Milena colocou porque uma personalidade vai construindo aos poucos. E cada ser humano é único, né? Você não tem uma personalidade definida para cada
Você vai se fazendo, né? Você vai se fazendo aos poucos, né? Mas Mas tem um negócio do instinto e do abstrato, não tem? O abstrato você pensa para fazer, né? Antes de tomar atitude. O instinto já é algo mais natural, de Opa, experiência. isso aí, ó, quase um spoiler desse texto. É por aí que a gente está falando. É isso Eu mesmo. já li isso em algum lugar. É por aí mesmo. E agora, o cara que falou isso, você sabe, a pessoa que desenvolveu, assim, vamos dizer, eu poderia dizer o pontapé inicial, mas na verdade o cara que criou todo um castelo teórico, assim, que pensou, escreveu muito, detalhou, e que Pega até Adão e Eva, né? No livro que eu me lembro, ele fala e, dos... Como é que os gregos... Ah, sei lá, vai longe a é assim, história. se a gente, eu estou pensando assim num cara, num pesquisador, num estudioso que escreveu e pensou muito e fez inclusive a parte experimental também para estudar sobre o ser humano, né? Que foi Sigmund Freud. A gente inevitavelmente passa por ele em alguns momentos quando está discutindo certos assuntos, né? Então a Milena colocou aqui no chat as consequências. O que nos faz vencer os impulsos? As consequências. Daí você pensa, pô, eu vou fazer isso, mas depois, né? Quem é que segura, né? Eu vou cutucar aquele cara, o cara é 2 vezes meu tamanho. Será que eu vou fazer isso? Então, é verdade, né? Eu tenho que reconhecer que a Milena está certa também, né? As consequências. Agora, vamos lá. O que nos faz... Eu coloquei assim, que é a mente humana, né? No fundo, o que a personalidade se estrutura, em parte a gente é fruto até mesmo de ações físicas, porque a gente tem restrições que vão surgindo. Vocês são foda, vocês são super-homens, vocês são tudo de bom, vocês sabem tudo, vocês são fortes, vocês resistem, passa a noite sem dormir e fica de boa, né? Mas, à medida que o tempo passa, você vai começando a sentir, né? Aí você vai bater aquele macarrão 3 horas da manhã, depois você fala, pesou. Né? Quando eu tinha 15 anos, nada pesava, né? Então, aí assim, com o passar do tempo, você vai vendo que você se conforma também às limitações físicas. Mas, em grande parte, acho que vocês estão de acordo, a mente humana, né? Que nos direciona, que nos faz vencer os impulsos, mesmo quando a Milena fala de boa, uma palavra muito forte. O instinto, peraí, deixa eu ver aqui. Lívia, o instinto pode ser... o instinto, você deve estar pensando, né? Sim, o instinto, ele está ali nas necessidades, né? Que nos movem. Só que o instinto, às vezes, a gente fala para ele ficar quieto. Ô, segura aí, né? Sabe que você fala? Espera chegar no banheiro, né? Espera onde é que tem o ônibus vai parar daqui a 10 minutos. Segura aí, né? Sabe? Então, você o tempo inteiro está negociando internamente coisas, né? Beleza, a mente humana. Então, interação com... Mas Fala. não é isso que você está querendo dizer? Que, tipo, eu vou lá, eu vou correr, mas o melhor é parar de correr. Isso não seria o instinto meu falando, melhor você não correr, hein? Sim. Não, isso não é... Você querer correr é um instinto. Você falar não vou, não é instinto. Você pensou. Foi tua mente que entrou em ação, entendeu? É que a gente é composto de tudo isso, né? A gente é a soma disso tudo, mas na real é que você... Opa, peraí. O peraí é que você já está pensando, entendeu? É que a gente faz isso, parece que a gente é natural, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é que não é que a gente desenvolve essa capacidade. Tanto que o cara que às vezes é meio não está tão desenvolvido, ele faz cada bobagem. Vocês devem conhecer, tem gente que sabe aquele que fala antes de pensar, né? Aí, ó, tá vendo? Ó, é isso mesmo. Cérebro límbico, o William tá dando aula aqui, ó, cérebro límbico reptiliano, é isso mesmo. E aí você vai, é aquilo que faz, inclusive, cara, a força que você tem em uma situação de perigo, sabe aqueles casos o menino tá embaixo do carro e aí o pai pega e levanta o carro, meu. Isso aqui não foi, ele não pensou, o cara não raciocinou naquele momento. Aí entrou em ação o instinto mesmo, o cérebro limpo, foi lá e ele não ficou pensando, mas se eu multiplicar a força aqui pela gravidade, mas pelo peso do carro, ele não fez nada disso, ele foi lá e levantou, senão o cara morria esmagado ali. Então, tem momentos e momentos, né? Muito bem. De todo modo, a mente humana está aí, né? Muito bem. E quando a gente começou a entender isso mais, foi no início do século XX, final do século XIX, começo do século XX,
E até hoje estamos tendo essa aula, até hoje estamos estudando e não acabamos de entender, de estudar, de procurar aprender, mas começou tudo com Sigmund Freud, esse tipo de análise mais detalhada, né? Ele começou, ele era médico, né? Começou com a formação médica, pensando em neurologia, né? As obras de Freud, você pode ver que legal, as primeiras obras, ele fala muito de sistema elétrico, ele faz muita analogia. Isso aqui é como se fosse um sistema elétrico, descarrega a corrente, vai mais para cá, então fica com menos corrente ali. É um barato quando você vai ver os textos dele. Eu me surpreendi quando eu comecei a ler isso. Mas ele estava aplicando isso como metáfora para tentar entender as conexões, as questões mentais, né? E aí ele fala de uma palavrinha que eu acho que eu vou terminar com isso aqui para a gente continuar semana que vem, o inconsciente. Então, você pensou, tá, beleza, sua parte consciente. Você tem consciência daquilo. Mas a consciência, vamos dizer assim, sabe aquela coisa que você fica embaixo, tem uma parte que está submersa. A consciência é a parte que você vê, né? O iceberg, né? A parte de cima é a consciência, mas você tem um monte de coisa ali que nem você sabe direito, né? E aí tem essas E aí questões. ele fez os estudos para tentar acessar a parte justamente inconsciente da pessoa, justamente onde está os Ele mostrou problemas isso, dele. ele mostrou que isso existe. Eu vou só comentar uma coisa que eu acho assim Ele forte. trabalhou nas histerias, né? No caso Sim, ele começou com as histerias, estudando as histerias. E assim, quando o Freud lança sua teoria, isso ao longo de uma vida, né? Vamos supor aí que foram 40 anos publicando, fora o que ele estava já atendendo, estudando, mas 40 anos de livros, de publicações, artigos, né? E na época dos anos 30, 1930 e pouco, né? Já assim as bases de Freud já mais estabelecidas, já as sociedades de psicanálise surgindo, então o cara já respeitado. No início sempre é difícil, né? Mas ali ele já num certo rejeitado momento. no conselho de psiquiatria, né? Sim, ele passou por um monte de dificuldades, mas ali no momento em que ele já está estabelecido, que tem outras pessoas, né, um grupo de pessoas, inclusive não só na Alemanha, já espalhando, né, Áustria, Alemanha, mas também pela Europa e até nos Estados Unidos, né, começa a surgir. Mas aí eclode a guerra, a Segunda Guerra. E os nazistas soltam uma informação, eu acho até que os primeiros caras a ser bons em fake news, que assim, se arrebentavam mesmo, foram os nazistas, porque eles falavam coisas assim, que eu vou colocar para vocês, é chocante mesmo, né? Eles faziam aquela... Olha a descrição, a teoria de Freud, né? Quando avança o nazismo, e ele tem que sair dali, né? Aí os nazistas dizem assim, isso não é ciência, isso não é teoria, isso é uma imunda literatice pornográfica judia. Ou seja, ofende o cara de várias maneiras de uma vez só, né? Porque aquilo era perigoso, ninguém quer saber de inconsciente, era assim, não fale disso, sabe? Era uma coisa assim que foi combatida mesmo. Ele teve que ir para a Inglaterra, ele tinha suas questões com os ingleses, mesmo assim ele foi acolhido e tal, porque a coisa estava complicada, né? Muito bem, e Freud estudou o indivíduo, mas ele estudou o indivíduo nas suas relações com a sociedade. Isso que é legal. Eu vou fazer o seguinte, já nós estamos no nosso horário aqui, eu vou encerrar por aqui, mas fica assim essa abertura para a semana que vem para a gente continuar. Você vai deixar esse texto lá no Aveia? Eu posso deixar, porque o texto ele assim está no começo ainda, né? Então a pergunta é: vocês querem que eu já coloque ou eu vou fazendo semana que vem, vou apresentando, depois eu disponibilizo? Eu já posso talvez colocar e a gente passa mais rápido semana que vem por ele. Vocês dão uma lida? Pode ser? Pode. Pode ser. Então Pode legal, ser. vou fazer isso. Oi, fala, quem quer falar? Beleza, tranquilo? Beleza. Tá bom, gente. Então, assim, foi curtinho hoje, mas valeu muito, porque a gente teve uma palestra bem interessante, né? Eu acho que os nazistas fizeram isso, deve ter sido por causa do que o Freud ele falava dos desejos, né? Ele até rompeu com outro. O Jung, né? Não, antes do Jung. Ele era um outro famoso.
O Freud, ele tem uma história, a história da vida dele é meio louca, porque ele teve grandes parceiros e ele sempre tinha dificuldade, Rompia. Brigava. Primeiro Porque foi o ele tava... Breuer, Breuer, isso. E Ele rompeu aí, com Breuer porque ele estava estudando a sexualidade, e aí ele a sua sexualidade reprimida, não sei o quê, que os homens não falavam, sim, e o Freud ele falava que tinha que falar, e aí eu acho que isso é por isso que os nazistas falavam isso também, né? tinha uma questão até religiosa também, porque a igreja tinha certas restrições. Ele falava que, por exemplo, uma frase forte, né? Freud falava: o homem não nasce com uma moralidade, uma moral pronta, não é assim, né? Não, isso tudo é aprendido, você desenvolve, né? Ou não, aí tem toda uma questão. Mas a gente vai falar disso semana que vem. Beleza? Mas eu já coloco. Peraí, a Lívia tem uma dúvida. Peraí, deixa eu ouvir. Lívia, você quer falar? Eu quero. Pode falar. Na aula passada, o Nietzsche fala da vontade própria, né? Aham. Mas aí eu fiquei na dúvida, como é que eu vou ter vontade própria, né? O indivíduo vai ter vontade própria se a gente se forma através da sociedade, convivendo com outras pessoas. Pois é, Lívia, é isso que eu queria dizer. Essa é a pergunta de $1 milhão. Essa pergunta é o que Nietzsche queria que aparecesse na cabeça da gente. Ele estava provocando a gente, né? Eu não tenho uma resposta para isso, assim, de como é que a gente vai fazer, né? Eu acho que a gente, por exemplo, tem pessoas que pensam assim: eu não quero. Você já deve ter interagido com gente assim: não quero ouvir você, não quero ler, eu quero resolver sozinho. Eu acho que não é exatamente por aí, né? Ao contrário, você tem que ter o máximo de informação possível, inclusive se você não concorda muito com a pessoa, mas escuta, né? Escuta, ouve, né? Para você ter a base ampla, para você aos poucos desenvolver a sua individualidade, a sua independência, mas não é se isolando que você vai resolver, você concorda? Então, é difícil mesmo, não é uma coisa... Acho que nem Nietzsche tinha uma resposta pronta. Tanto que ele cria o termo super-homem. Ele fala, não, o cara que faz isso tem que se afirmar, é o super-homem. Porque sabe que é coisa complicada, né? Mas eu acho que a gente questionar, viu, Lívia? Eu acho que a grande coisa é a gente se perguntar, não aceitar tudo de primeira, né? É isso, sabe aquele passo para trás, você fica, peraí, deixa eu pensar um pouquinho. Começa assim, né? Daí que surgem as grandes ideias. Questionar é comigo mesmo, eu questiono tudo Eu mesmo. adorei seu comentário aqui. É isso, gente, que nós queremos desenvolver, entendeu? Que eu quero que vocês, quando chegar lá nas indústrias, na empresa, você tenha a ideia, você fala, eu estou propondo uma coisa, porque não há necessidade de passar por aqui. Tem um cara que eu conheço que fez isso, né? Ele chegou, isso, aliás, na USP, ele chegou na USP, eu fazia o meu pós-doc, e um menino chegou e falou, esse negócio aqui está demorando muito, tá? Aí ele criou um sistema diferente, que é por uma questão técnica lá mesmo, que ele resolveu, ele automatizou um protocolo lá, e um cara que estava, sei lá, estava no mestrado, mas ele era jovem, né? Sendo que tinha um monte de gente ali super formado, professor, doutor e tal, e não, assim, ninguém tinha pensado naquilo, né? Então, é de gente que questiona. Provavelmente o que ele pensou. Ele falou, vou ter que ficar no sábado aqui, eu tenho que vir no sábado para resolver esse negócio, eu vou deixar esse negócio automático? Se eu criar um sistema inteligente, eu posso ir para casa. E foi por aí, entendeu? Então, o mundo é dos questionadores, tá? E continuamos semana que vem, tá bom? Tá bom. Valeu, gente. Obrigado, Vou Lívia. perguntar alguma coisa, mas deixa quieto. Não, pode perguntar. Alisson, você? Não, pode perguntar. Eu vou ficar aqui até 10h40, né? Porque eu tenho 2 turmas. Você pode perguntar e quem precisar sair tomar um café fica liberado, tá tranquilo, tá? Não, tranquilo, só aproveitando o gancho da amiga Então Lívia manda aí, ver. desde quando a gente nasce, a gente é bombardeado, né, por costumes e experiências, né? Então a gente meio que cai num rio e tem que aprender a nadar já naquele rio e vai acostumando com essas coisas, né? Aí eu acho que começa a nascer a vontade por aí, a vontade Então, própria.
Mas assim, eu sempre acho importante a gente estimular, a gente conversar sobre essas coisas, porque tem gente que eu conheço que não tem esse hábito, né? E vai aceitando tudo muito facilmente. Então, essa pessoa ela se torna mais manipulável, assim, falando bem francamente, né? Então, Gonzalo, eu estou conversando... Eu acho que eu vou pegar o gancho do Pode Alisson falar. já, um pegando o gancho do outro. E assim, acho que você consegue perceber se você está sendo o manipulável ou o manipulador, não sei, a partir do momento que você se conhece, né? Quando você tem um autoconhecimento. Porque tem coisas que você sabe que você gosta ou não. Exemplo, eu sei que eu não gosto de cebola, eu detesto cebola, então é algo que ninguém consegue me influenciar em relação a isso. Tá. Mas vão ter conceitos e outras coisas que será se realmente eu gosto disso ou não? Aí gera o questionamento e gera tipo, opiniões de terceiros sobre isso e acabam afetando, na minha opinião. Mas tem coisas que realmente não afetam, entendeu? Até onde, né? Até que ponto isso acontece? O teu exemplo traz algo assim, que é a questão sensorial, né? É muito difícil alguém... É possível, mas é muito difícil Percepção, né? alguém te formar, querer te impor uma coisa que você acha desagradável, você entende? No teu caso, acho que é meio por aí, né? Então, tem essa questão do gosto, né? O pessoal fala, gosto não se discute, é mentira. O gosto é aquilo que dá discussão, né? Um é palmeirense, outro é corintiano, e aí, nossa senhora. Então, é difícil mesmo. Quando entra na questão sensorial, entra na questão do gosto, a individualidade tende a se afirmar. Mas mesmo isso, o pessoal fala assim, você não gosta de vinho porque você não aprendeu a tomar ainda. Tem umas coisas assim que a gente ouve, né? A cultura ela permeia tudo que a gente come, bebe, pensa, né? Tem esse lado aí. Mas olha, William, tem gente que tem esse perfil mais questionador da Lívia. Tem gente que vai aceitando, assim, isso que me preocupa um pouco, né? A gente está aqui para estimular essa conversa. Legal, obrigado pela sua colocação. Beleza? Calma aí, que eu tenho mais uma dúvida. Manda, Lívia, manda. Não sei se é Freud, eu não lembro, mas falava sobre o mal-estar da civilização, sim. Que era em relação à dependência, né? Só que, será que a gente conseguiria ser independente? Eu não sei se é uma pergunta, eu não sei se ele já sabe uma resposta para isso, igual o outro que não sabia, né? Mas será que a gente consegue ser independente? Porque, igual você falou das abelhas, as abelhas são cooperativas. Se a gente for independente, não vai ter cooperação mais. É bom, sim e não. Você pode, de modo independente... Depende do que for dependente, né? Depende do ponto de vista. É assim, você pode voluntariamente... Tem duas maneiras de você trabalhar em equipe. Uma é porque você está convencido de que vai ser legal trabalhar em equipe, que vai ser bom para você, que todo mundo vai conseguir alguma coisa melhor. A outra é porque mandaram. Senta ali que você vai trabalhar. Professor, mas não quer. Não interessa. Não perguntei se você quer. Então, são duas maneiras, né? Então, assim, a independência não significa trabalhar sozinho. Significa você poder, como é que diz o Camões, né? É estar-se preso por vontade, é servir a quem vence, falando de amor, né? Independência, você escolhe, ninguém falou com quem você vai casar. Você, né, independentemente, escolhe. Tem um monte de outras coisas que influenciam, tem. Mas, tá? Então não é assim, você tá sozinho, você é independente. Você tá acompanhado, você é dependente. Não é tão simples assim, né? Você pode escolher montar uma cooperativa, por exemplo. Independente. Você resolveu. Mas você vai depender de outras pessoas toparem a sua ideia. Sim. Então, nesse sentido, Lívia, vou assim, colocando bem na lata mesmo, nesse sentido, até usando Freud, a gente nunca seria independente, a gente nunca é totalmente independente. Quer dizer, aquela provocação do Nietzsche é uma provocação utópica, né, para a gente ficar tentando, pensando, segundo Freud. Mas tem outras pessoas que falaram outras coisas. Eu acho que com o tempo a gente vai entrar nisso, talvez semana que vem até.
Tá bom? Então, é cogitar os fatores, né? Você pode querer trabalhar junto, você pode querer fazer uma cooperativa, não significa que você não está abdicando necessariamente da sua individualidade. Agora, se você e o cara fala assim, você vai ficar 24 horas por dia aqui, você não tem direito a ver sua família, aí acabou. Aí você já sabe que é cilada, né? Aí, opa, já me roubaram a individualidade, né? Então, são situações e situações, né? Muito bem, como eu coloquei ali, eu vou dar nota para as perguntas. As perguntas estão ótimas. Eu estou mais interessado nas perguntas aqui do que nas respostas, porque a gente vai pensar junto, a gente vai conversar junto, tá? E acho que é isso. Vou tomar um café rápido, que tem um pessoal já querendo entrar aí na segunda aula. Mas a gente se fala semana que vem. Eu vou retomar e eu vou deixar o texto já, tá? Tá bom. Tá. Obrigadão. Imagina, Lívia, não peça desculpa não, que aqui tá em casa, pra gente ser feliz mesmo, tá? Valeu, obrigado por ajudar. Boa noite, gente. Tchau, Tudo de bom. professor. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, Boa noite, valeu, professor. Boa valeu. noite. Tudo de bom, gente.